Pai. Desça mais de cada um de nós. Deixa que cada gota que saiu lá na cruz, Pai, purifica mais as nossas almas. Deixa que o trabalho que foi feito na cruz, o Pai, que o benefício se encontra nas nossas vidas, Jesus Cristo. Não olha as nossas fraquezas. Somos seres humanos, Pai, ligados na fraqueza ao Pai. Mas sabemos uma coisa: temos um Salvador, temos um Pai, temos aquele que perdoa, não só perdoa, mas justifica. Quando justifica, Pai, enche do Espírito Santo. É o Deus que nós acreditamos. Que essa tarde viemos a Ti, ó Pai. Desça mais uma vez. Que a misericórdia fala mais alto essa tarde. Não nos deixa longe de Ti, Jesus Cristo. Porque no mundo só a morte que se encontra. Mas a vida eterna se encontra na Sua palavra, que é a mensagem da hora. Nos faça graça. Sendo a morte, a doença, o sofrimento, que Pai, ficamos firmes nessa mensagem. Para que quando virás buscar sua esposa, deixa que cada um de nós, Pai, se encontre nos Teus pés no céu. Prometeste uma vez estará onde 2 ou 3 pessoas vão se reunir a Seu nome, Pai. Se estamos aqui, viemos a Ti, Jesus Cristo. Pai, nos faça graça. Desça mais uma vez. Cumpre a Tua promessa. Que no tempo do fim vais descer para falar conosco, Pai. Fala mais uma vez conosco. Precisamos de Ti, Jesus. Cura os doentes do nosso meio. Fortifica. Levanta mais, ó Pai. E dá a vida eterna a cada um de nós. Quem não conseguir chegar neste lugar, o Pai sabe o que aconteceu, Pai. Abençoa os cânticos. Abençoa a pregação e o pregador. Nos entregamos nas Suas santas mãos. Começa conosco como Alfa e acaba conosco como Ômega. No santo nome pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alubeko nakati na Yesu ezalepo nambo tunamoto kutalela monenga na yote ezale tumba ya molimo santo kolonaye Kolo naye sungabo moinanga banana yo bongo kolo kamba bango kolo ngai naye pona lulindo te kolo ngai naye pwete yo kamba ngai kolo naye sungabo moinangai banana yo mongo kolo kamba bango kolo nangai nako salanende makane senanga yebele meliwa kolo nase gise molimo na yo
Nkolo, Nkolo na ye, sunga bomoi nangai. Bana na yo mongo koloka babango. Nikutala nakati na Yesu. Ilo bana yende lunga na yo. Tikabilulela ya pamba ya mokili. Yikampiko kolo abyangiyo kolo nganaye naye pona lulendo kolo ngai naye pwete ngai kolo naye Yesu ngabo moinanga yomon kolo ka kolo ngai naye ye pona kolo ngai naye pwete ngai kolo naye Yesu ngabo moiranga banana yo mokolo kamba kolo ngai naye pona kolo ngai naye ye pwete okambanga ai kolo naye sunga bomoiranga banana yo mokolo kamba bango. Debout l'épouse de l'agneau, les rassonnés croisés ton épaule. Prends ta les miens, bientôt il viendra. Dans les airs, là-haut, dans les cieux, alléluia, je suis sauvé, alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Oh, qui vient, il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Oh, ce monde n'est pas chez moi. Plein de péchés, faut mieux les quitter. Plions bagage, pèlerin espérant, montons là-haut vers notre cité. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia, alléluia, je vais chanter pour mon sauveur. Oh, il vient pour m'enlever. Je suis sauvé, alléluia. Oh, alléluia. Je vais chanter et pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Au beau des jours des jours, elle me tient. Mes yeux sont portés au loin, alléluia, oh, vers les beaux pays de Canaan, où se trouvait mon frère. Oh, moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. C'est là, j'ai plein de temps de prier.
Laisse-moi, cher Seigneur, par ôter et passer chez mes conduits avec les cieux. Oh, partout d'où on a la joie, oh, j'ai abandonné. Remplis-moi à chaque jour, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, d'amour, comme je marche, j'avais la oh, et la colombe, laisse-moi marcher toujours. Oui, avec chant et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de mon sort, oh Périgui, ne me laisse pas dans l'éternel. Et regardez-moi, oh satisfait, ça mon âme, remplis-moi chaque jour, mon sauveur, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour, oh d'amour, comme je marche avec la colombe, oh mais laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la côte, la fête de mon voyage, j'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, roi béni, c'est la route vers le ciel. Remplis-moi chaque jour, oh remplis-moi, oh chaque jour d'amour et d'amour, comme je marche avec la oh et la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux Père Céleste, Maravilhoso Pai Celestial, nous sommes encore très reconnaissants ce soir. mais uma vez somos muito gratos essa tarde, Avec nos têtes inclinées devant toi, Seigneur Jésus, com nossas cabeças inclinadas, reconhecendo-te, Jesus, tel que nous venons de les chanter. tal como acabamos de cantá-la. Remplis-nous chaque jour de ton amour. Nos enche todos os dias do teu amor, C'est ce qu'il nous faut, Seigneur é Jésus. isso que nós precisamos. Nous remettons cette réunion entre tes mains. Nós deixamos essa reunião nas tuas santas mãos. Viens, commence et termine avec nous. Venha Seigneur. e começa e culmina conosco, Jesus. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Ninguém que é igual a ti, Jesus. L'amour parfait, c'est toi, Seigneur. O amor perfeito é o Senhor Jesus. C'est toi qui peux aimer les gens tels que nous Você quem pode amar as pessoas tal como nós et remplis-nous de ton amour. e nos enche do teu amor. Bénis-nous ce soir Nos abençoa essa tarde par ta présence. pela tua presença Bénis ceux que nous écouterons partout, e abençoa em todo sítio onde reunirão, même au travers les médias. mesmo através das mídias. Bénis-nous, Seigneur. Abençoa Jesus. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ Nos leva no lugar celestial em Jesus et couvre-nous de ta présence e nos cobre pela tua presença au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Que le Seigneur bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Ok, nous allons lire dans le livre de Colossiens, Iremos a ler le no premier chapitre de Colossiens, à partir du verset 15. Iremos a ler no livro de Colossenses, no seu capítulo 1, versículo 15. Ok. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens, le premier O livre qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles,
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, aquilo seja visível, invisível, seja trono, seja dominação, seja principados, seja protestados, tudo foi criado por ele e para ele. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. É ele que é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Okay. La lecture continue. A leitura continua. Togosuka vraiment, je crois, na verset 29. Iremos a parar, acredito que até no seu 29º. Okay. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mãos, agora tudo vos reconciliou. De pour vous, frères, paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je te fais ministre. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair, pour son corps qui est l'Église. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições do Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja. C'est de tel que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Les mystères cachés de tout le temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse
de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Cristo. A quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Que o Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. Que le Seigneur vous bénisse Que o richement. Senhor vos abençoe ricamente. Ok. Je me sens vraiment un peu faible, Sinto-me um pouco fraco, mais je crois que Dieu va nous aider. mas acredito que Deus irá nos ajudar. Donc, j'ai eu une nouvelle que l'un des pasteurs qui était avec nous, c'était quand, je crois, c'était le lundi avec Papa Saman, et on m'a appris aujourd'hui qu'il est dans le coma. E porque eu tive essa notícia, dos pastores que estivesse conosco com o Papa Saman, acho que deve ser na segunda-feira, me disseram que está entre a vida e a morte. Un bon monsieur, vraiment. É bom senhor. Il est dans le coma. Ele está entre vida e morte. Et on nous a demandé de prier. E pedir-nos para podermos orar para ele. J'ai déjà prié, je crois que Dieu fera quelque chose. Eu já orei, acredito que Deus irá fazer alguma coisa. Je disais, mais essa epidemia vai pastor. Eu dizia em mim mesmo, mas esse tornou-se uma epidemia dos pastores. On m'a appris que na Congo, va pasteur va kufa Londres Bambinzo, je ne sais pas. Me disseram também que na RDC os pastores estão a morrer como catato, né? Ok. Ok, nous parlons sur... aujourd'hui, nous avons tourné la page. Hoje vamos virar a página. Nous voulons parler sur Christ et le mystère de Dieu révélé. Nós vamos falar hoje acerca de Cristo e o segredo de Deus revelado, o mistério. Vous trouverez que mon intention, c'est toujours que les gens puissent connaître quelque chose. Irão a entender que a minha intenção é que as pessoas possam entender ou adaptar alguma coisa. Les secrets même du message. Que eles entendam o que é o segredo até da mensagem. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au juste? O que normalmente que estamos a fazer? Ou qu'est-ce que Dieu fait? O que Deus faz? Toujours sa parole. Sempre sua palavra. Mais il va parler de plusieurs manières. Mas o mesmo Deus vai falando em variadíssima forma. Pour nous amener à bien comprendre ou à bien voir ça. E isso tudo é só para nos levar para nós podermos bem entender a palavra de Deus. Même quand il guérit une personne, mesmo quando ele cura alguém, c'est seulement pour que nous puissions voir. É somente para que nós pudéssemos ver. Si parfois il y a quelqu'un qui peut parler en langue, se pudesse haver alguém que poderia falar em línguas ou estranhas, un don qui peut se manifester, ou dom que poderia ser manifesto, tout ça c'est dans les manœuvres de Dieu. Tudo isso é só manobra de Deus. Il veut que quelqu'un puisse attirer son attention. Ele quer que alguém possa ter a sua intenção. C'est tout ce que Dieu fait. É tudo que Deus faz. Et nous avons parlé sur montre-nous le Père. E tínhamos falado acerca mostra-nos o Pai. C'est tout à fait relatif avec ce que nous voulons parler encore aujourd'hui. Isso vai adequado ao que vamos falar hoje. C'est-à-dire nous allons parler presque les mêmes choses afin que quelqu'un aussi peut capter. Quer dizer, vamos falar quase a mesma coisa para que alguém possa ter alguma coisa de princípio. Car quand la question était
montre-nous le Père afin que nous soyons satisfaits. Quando a pergunta foi dada que mostra-nos o Pai para que possamos ser, para que nossa alegria possa ser bastante, Afin que nous puissions être sûrs. para que possamos ser certos, Afin que cela puisse nous suffire. para que isso nos basta. Alors, parfois, une ou deux personnes étaient arrivées à voir le Père. Talvez tinha uma ou duas pessoas que tinham chegado a ver o Pai. Maintenant, c'est toujours la même parole qui change sous une autre forme, Agora é a mesma palavra que muda-se numa outra forma, qui peut amener encore une autre personne à voir encore. que pode mais levar uma outra pessoa a poder mais ver. Parce que le souci de Dieu, Porque o anseio de Deus c'est de nous amener à comprendre le royaume du ciel. é de nos levar a entender o que é o reino do céu. Et nous, les prédicateurs, parfois, nous avons perdu cette orientation. Nós, os pregadores, talvez tínhamos perdido essa bússola. C'est vraiment avec beaucoup de regrets que je peux dire ça. É com muito lamento que eu posso dizer Moi isso. aussi, je suis du nombre. Eu também estou do nombre. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire O que aujourd'hui? estamos Nous fazendo voulons justamente? montrer aux gens la puissance. Nós queremos somente mostrar às pessoas o poder. Nous allons, parfois, cette puissance se trouve en nous. Talvez C'est- esse poder c'est dans- queremos mostrar que C'est está em dans nós, cette façon de faire. é nessa forma de fazer. C'est montrer aux gens que nous avons la puissance de Dieu en nous. É demonstrar às pessoas que não, nós temos o poder de Deus Où em cette nós. puissance nous appartient. Ou aquele poder de Deus pertence a Pour nós. que les gens voient que nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu. Para que as pessoas possam nos ver especial que somos os servos de Deus. Tout ça, c'est bien. Tudo isso é bom. Mais cela vraiment ne nous amènera nulle part. Só que esse tudo não vai nos levar em lugar nenhum. Mais si les gens pouvaient arriver à voir le Père, Mas se as pessoas pudessem chegar a ver o Pai, c'est pourquoi les disciples disaient que non, une fois que tu fais cela, cela nous suffira. é por isso os discípulos tinham dito: se tu nos mostrar o Pai, o nosso gozo basta. Alors aujourd'hui, nous allons parler si Christ est le mystère de Dieu révélé. Agora, por hoje, iremos a falar sobre Cristo e o mistério, o segredo de Deus revelado. C'est-à-dire, c'est bien Christ É Cristo, qui est le mystère de Dieu, que é o segredo de Deus, qui a été caché, qui est caché. que foi escondido e está escondido. Et c'est là où se trouvent beaucoup de problèmes. C'est là où commence tout et c'est là où même il y a la vie éternelle. Tout ça se trouve là-dedans. É ali onde tem alicerce, onde começa tudo, até a vida eterna depende dali. Si ce mystère vous soit révélé, Se esse mistério ser revelado, si Dieu peut permettre que cela nous soit révélé, se Deus pode permitir na sua vontade aquilo por nos ser revelado, vous verrez les choses sous une autre forme. ali agora começarás a ver as coisas numa outra forma. Parce que quand nous parlons même les péchés, Porque quando mesmo falamos do pecado, nous pouvons essayer de crier ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. podemos começar aqui, começar a gritar: não faça essa, não faça isto, não faça esse. Les gens aussi peuvent arriver à respecter toutes ces As choses-là. pessoas poderiam até chegar no nível de começar a imitar isso ou viver. Cela ne nous amènera toujours nulle part. Mesmo assim, isso não vai nos levar a nenhum sítio. Mais si quelqu'un peut arriver à être révélé, avoir cette révélation, Mas se alguém pode chegar a obter a revelação de quem Cristo é, c'est alors qu'il comprendra é ali onde que ele vai entendendo ce que signifie le péché. o que significa o que é o pecado. Il va respecter maintenant Dieu et non l'Église. Ele agora, a partir dali, vai começar a respeitar ou temer a Deus, não é temer a igreja. Mais si nous le parlons sous forme de la loi dans une église, Mas se nós pudéssemos lhe mostrar isso como se fosse uma lei dentro da c'est igreja, ce que a été toujours notre habitude. é esse que foi nosso hábito. C'est-à-dire, les lois ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ce sont les lois de notre église. Quer dizer, as leis, não faça isso aqui, não cometa esse. Essas são leis que é ligado à nossa igreja. Et c'est ce qui permet que non, si je suis loin de l'église, É esse que permite que quando estou longe da igreja, je peux faire toutes ces choses, eu posso cometer o que tinha me proibido, je peux faire ceci et cela, posso fazer esse e essa, et je reviens à l'église comme innocent, e quando volto na igreja estou santo. comme Bayebite, Ou como não conheçam, et
on me prend toujours comme un bon frère. E como as pessoas não conhecem, todo mundo vai me pegar Ou como um une bonne irmão sœur. ou como uma boa irmã. Et c'est là, les gens se contentent de ça et ils se sentent bien. E as pessoas ficam muito alegres estando nesse estado e eles se sentem melhores. Maintenant, nous voulons essayer de quitter cet endroit-là, E agora nós queremos pouco alfinar naquele lugar, arriver à comprendre que ce n'est pas l'église. a chegar a entender que não é a igreja que tu deve Alors, c'est temer, Dieu. mas é Deus. Alors, si nous arrivions à voir ça, que ce n'est pas l'église, c'est Dieu, Então, se podemos chegar a entender que não é a igreja, mas é Deus, là, la personne devient chrétien. então é a partir dali que uma pessoa torna-se ser cristão. Là, on devient chrétien. Ali torna-se Pourquoi? cristão. Parce que je n'ai rien à voir avec l'église. Por quê? Porque não tem nada a ter com a igreja. Je n'ai rien à voir avec les diacres. Não tem nada a ver com os Je n'ai rien à diáconos. voir avec les pasteurs. Não tem nada a ver com o pastor. Les pasteurs, c'est mon frère. O pastor é meu irmão. Les diacres, c'est mon frère. O diácono são meus irmãos. Mais je ne peux pas comme, Mas não comme posso, le pasteur est là, comme le diacre est là. não posso começar a assustar. E como está lá o pastor ou o diácono, Donc je ne peux pas critiquer parce qu'il est là. não posso criticar porque o pastor está ali Mais ou o si diácono. le pasteur va quitter l'endroit, Mas quando abster-se o pastor, à vontade. ali com toda a vontade, Donc avec toute volonté L'appétit. de faire le mal. com toda vontade a cometer o mal. C'est pourquoi nous essayons de parler si Christ est le mystère. É por isso vamos tentando falar acerca de Cristo e o mistério. Quand on dit mystère, Quando diz-se de mistério, bon, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. C'est quelque chose qui est là, mais qui n'est pas vraiment à la portée de tout le monde. não sei como explicar isso. Mistério é alguma coisa que está ali aparece, mas só que não está no alcance de todo entender o que aquilo é. C'est-à-dire, la chose est là, mais ce n'est pas vraiment à tout le monde de voir ça. Quer dizer, a coisa está ali, mas não é permitido ou não está no alcance de alguém entender. Exactement comme lui-même était ici sur É terre. da mesma forma quando ele próprio esteve cá na terra. Les dieux du ciel étaient devant eux, O Deus do céu que esteve diante deles, mais il n'y avait que trop peu de gens qui pouvaient se rendre compte que c'était lui. mas tinha somente pouca gente que poderia entender que é o Deus que está ali. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'était un mystère. Por quê? Porque era mistério. Mais pourtant, ils respectaient les lois des synagogues. Mas, portanto, eles respeitavam a lei de Moisés. Les synagogues. Do que da igreja, a Parce que sinagoga. si c'était les lois de Moïse, Porque se fosse do Moisés, il aurait vu. eles iriam ver. Amen. Ils respectaient les lois des synagogues. Mas eles respeitavam a lei da igreja. Les lois des synagogues, A lei da sinagoga afin qu'ils ne puissent pas voir Christ. fez que eles não possam ver Cristo. Donc, c'est bien Christ Era bem Cristo qui est vraiment ce mystère, que é esse mistério amen, qui y est révélé. e que foi revelado. Nous allons lire quelque chose ici dans le paragraphe 110. Iremos Christ a est le ler mystère no de Dieu. seu 110º parágrafo. Esa brochure prêchée dans 63, É uma pregação que foi pregada em 1963, le 28 juillet. dia 28 de julho. Ok, nous allons lire dans le paragraphe 102. Iremos no seu 110º parágrafo. Écoutez ce que le prophète dit ici. Escuta o que diz o profeta. Dit maintenant, Agora, les mystères secrets de Dieu. o mistério ou segredo de Deus. C'est-à-dire secret ensemble. O mistério segredo, quer dizer, o segredo do segredo de Deus, Qu'il détenait avant le commencement du monde. que ele pegava antes da fundação do mundo. Là, Ali, tout au fond de la pensée de Dieu, lá no fundo do pensamento de Deus, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir et qu'il allait accomplir. em Deus, lá no fundo do seu pensamento, tinha alguma coisa que ele estava a procurar a cumprir e que ele deveria também cumprir. Et c'était dans un but. E era num alvo. C'était afin qu'il puisse s'exprimer. E, enfim, que Deus possa se exprimir-se. Parce qu'au début, Porque no início, il n'y avait pas même des lignes. não tinha nem que fora as luas.
d'étoiles, nem estrelas, d'atomes, nem átomos, de molécules, nem molécula, ni quoi que ce soit. nem que seja nada. Il était Dieu. Ele era Deus. Mais Mas, il n'était pas tout à fait Dieu à ce moment-là. naquele momento, ele não era totalmente Deus. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Por quê? Porque essa palavra Deus é um objeto que é da Et adoração. il n'y avait rien pour l'adorer. E naquele momento não tinha nada que poderia adorar. Amen. Alors Dieu avait son plan Deus tinha seu plano, et dans son plan-là, e no seu plano c'était un plan que Dieu gardait pour lui-même. era um plano ocultado a Deus ele próprio. Et quelqu'un peut poser la question, mais pourquoi Dieu pouvait garder ce E plan-là comme alguém ça? poderia se questionar, mas por que Deus, sendo Deus, vai guardar um plano para si? Dieu en lui, il avait des attributs. Deus nele havia os atributos. Nous pouvons lire dans le paragraphe 103. Podemos ler Comme no ça, seu 103º parágrafo. Complétez bien l'idée. Dit para donc ter bem qu'il uma avait ideia. dans sa grande pensée le désir de voir ses attributs s'exprimer. Ele, no seu grande pensamento, ele tinha desejo de ver os seus atributos se exprimir-se. L'amour, O amor c'était en lui. era nele. D'être un père, c'était en lui. Sendo um pai, era dentro de Deus. D'être un fils, c'était en lui. Sendo um filho, era dentro dele. D'être un sauveur, c'était en lui. Ser salvador, dentro dele estava. D'être un guérisseur, c'était en lui. Ser curador, dentro dele estava. Et tous ces grands attributs E todos esses grandes atributos que nous voyons maintenant que hoje vejamos, exprimés, exprimia-se, ils étaient en Dieu. estava em Deus. Alors Dieu, Deus, il avait ce secret dans sa pensée ele tinha esse segredo no seu parce pensamento. qu'il avait ses capacités. Por quê? Porque Deus tinha essa Si je capacidade. dis attribut, parfois beaucoup d'autres ne comprennent pas. Talvez quando falo dos atributos, muita gente não entende o que aquilo Dieu, é. en lui, il avait les Quer capacités. dizer, dentro de Deus tinha as capacidades. Il avait les capacités d'être un père. Ele tinha a capacidade dentro dele de ser um pai. Il avait les capacités d'être un sauveur. Ele dentro dele tinha a capacidade de ser salvador. Mais il ne pouvait pas être appelé père parce qu'il n'y avait pas un seul enfant. Mas naquele momento não poderia ser chamado pai porque ele não tinha nenhum filho. Est-ce que vous avez compris? Será que entenderam? Il fallait qu'il fasse un enfant pour que l'enfant puisse l'appeler père. Então Deus deveria fazer um filho para que esse filho lhe chama do pai. Et il a fait un enfant. E ele fez um filho. Il avait les capacités d'être sauveur. Ele nele tinha a capacidade de ser um salvador. Mais comment il fallait qu'il fasse quelque chose pour qu'il soit sauveur, exprimer la capacité d'un sauveur. Mas o que ele deveria fazer? Ele deveria fazer alguma coisa que deve surgir-se para ter uma capacidade de ser chamado salvador. Parmi les capacités qu'il avait, No meio das capacidades que ele tinha, il était Dieu. ele era Deus. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Deus é um objeto de adoração. Il fallait qu'il soit adoré. Então ele deveria ser adorado. Il a créé les anges Ele criou os anjos pour que les anges puissent l'adorer. para que os anjos lhe adorassem. Est-ce que vous avez compris? Entenderam? Mais seulement que quand il faisait toutes ces choses, Somente quando ele fazia tudo isso, personne ne pouvait vraiment savoir ce que c'était. ninguém que poderia prevalecer ou dar valor do que isso era. Parce que le plan était tellement énorme, était grand. Por quê? Porque o plano era enorme, era muito grande. Le prophète a dit un grand plan. O profeta disse Un grand mystère. grande mistério. Et c'était tellement grand, Era grandíssimo. il ne pouvait pas vraiment... C'était difficile pour qu'il fasse comprendre ça d'une seule fois comme ça. Era difícil para que ele possa fazer entender isso de uma vez só. Il fallait donner cela, exprimer cela phase après une phase et après une phase. Ele deveria exprimir isso tempo após tempo, fase após fase. Il a exprimé
l'attribut de Dieu Ele exprimiu-se esse atributo ou capacidade de Deus quand il a créé les anges. quando ele criou os anjos. Et les anges sont venus Os l'adorer. anjos vieram adorá-lo. Mais et pourtant, ce n'était pas la seule capacité qu'il avait. E, portanto, não tinha somente essa capacidade que ele tinha. Ça, ce n'était que rien. Isso era nada. Et les anges ne savaient pas qu'en lui, il y avait encore la capacité du Père. E os anjos que lhe adoravam não sabiam que dentro desse homem que estavam a adorar, nele tinha a capacidade de ser pai. Amen. Amen. Et il a créé ses enfants. E Adam Deus et Ève. criou os seus filhos lá no Et Éden. quand il a créé les enfants, Quando ele criou os seus filhos, même les enfants ne savaient pas qu'en lui, il avait la capacité de sauver. e mesmo os filhos que ele tinha criado lá no Éden, não tinha sabido que dentro de Deus tem a capacidade ou atributo Même de les Salvador. anges ne savaient pas cela. Até nem os anjos não sabiam. Tout ça, c'était un secret pour Dieu. Isso tudo era aqui um segredo em Deus. Et cela était en lui et il exprimait cela phase après phase. E isso estava dentro dele e ele exprimia isso tempo após tempo. C'est pourquoi quand nous pouvons lire dans l'Écriture, E por isso, quando podemos ler nas Escrituras, quand il est venu lui-même, quando ele próprio veio, il a dit aux gens, ele disse às pessoas: il dit, personne ne connaît le Fils, ninguém sabe ou conhece bem o Filho, si ce n'est que par le Père à qui il peut révéler. senão ser dentro do Pai ao qual que ele pode se Nous revelar-se. pouvons lire ça. Podemos ler isso? Je crois que c'est Luc chapitre 10. Acredito que está no livro de Lucas, capítulo 10. Nous allons prendre ça sous forme d'un enseignement pour que ça nous aide à comprendre bien les choses. Vamos pegar isso numa forma de um ensinamento para que possamos bem entender isso. Basosi nanga mususu ezalaka makambo obino bokoki comprendre facilement te. E o meu anseio é que outras coisas que vocês não entendam mais fácil. Luc 10, 22, il dit ceci. Lucas 10, 22, ele diz o seguinte: Dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Écriture na biso principal pendant l'enseignement que tourne mingi yango. A nossa escritura principal, onde vai rodear a nossa pregação, é aqui. C'est-à-dire, vous pouvez pas voir cela si le Père ne vient pas révéler cela, non. Quer dizer, você não pode ver isso se ele próprio, o Pai, não vier para vir te Il revelar. fallait que quelque chose se passe. Deve passar alguma coisa Et la chose se passe comme si en dehors de l'humain. e a coisa quando vai passar, isso vai passar como se fosse fora do ser humano. C'est Dieu qui vient et il fait cela. É Deus quem vem e faz isso. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le connaître ou vous ne pouvez pas faire qu'il se révèle en vous parce que vous l'avez voulu. Non. Quer dizer, você não pode lhe reconhecer ou da tua própria vontade, você não pode fazer que ele se revela em ti. C'est lui-même qui fait que se révéler en vous. É ele próprio, da sua própria vontade, que ele vai fazer para que ele possa vir se revelar-se em Si ti. il ne le fait pas, Se ele não vous fazer, pouvez lire la Bible et les brochures tout le temps. tu Rien. pode começar a ler a Bíblia, a brochura a todo momento. Hier, j'étais quelque part. Ontem eu estive num sítio. J'ai trouvé un pasteur qui prêche que Jésus est déjà venu. Eu me encontrei com um pastor que estava a pregar que Jesus já está de volta. Jésus est déjà venu. Jesus já é vindo. Et l'endroit où j'étais, ils étaient en train de parler sur ça. E lugar onde que eu estive, pessoas estavam a falar acerca Un disso. pasteur du message. Um pastor da mensagem. Nayoki bango boyeti, nayoki que non, bon, maintenant il fallait parler. Eu lhes ouvi até que eu senti agora é o momento de falar. Je lui ai dit, bon, pasteur, vous avez peut-être raison, moi je ne comprends pas vraiment assez beaucoup de choses. Eu disse, pastor, talvez poderia ter razão porque eu não entendo
vendo muitas coisas. Maintenant, si vous dites que Jésus est déjà venu, c'était ça ma question. E agora, se tu estás a dizer que Jesus já é vindo, Mas essa que era a minha pergunta. Maintenant, qu'est-ce que vous prêchez aux gens? E agora, Jesus já veio, o que é que você está a pregar nas pessoas? Aïe, 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 aïe. Tout le monde s'est mis à rire parce que le pasteur n'avait pas de réponse à E donner. todo mundo começaram a rir, por quê? Porque o pastor não tinha mais nenhuma resposta a dar. Dit, qu'est-ce que vous prêchez aux gens? E agora, o que é que estás a pregar nas pessoas? Il va prendre, oh non, c'est un processus, c'est Ou la ele vai vérité. pegar, não, é procedimento. J'ai dit, bon, que ça soit un processus, Eu disse, mais qu'est-ce que vous prêchez aux gens? Filho seja processo, mas o que é que você Parce prega nas que pessoas? l'évangile, c'est amener les âmes en Christ. Porque o evangelho é que é levar as almas Il em faut qu'il Cristo. y ait quelque chose Tem que haver alguma coisa que la personne peut s'intéresser. que a pessoa pode interessar-se. Likambumo kon oyebisa mutu ke non. Uma coisa que você vai dizer à pessoa, Ayeba ke non, il peut pas manquer cela. ele deve saber que eu não posso faltar nisso. Ah, alors, c'est alors que la personne va s'adhérer. E ali agora a pessoa que vai começar a Mais entender e s'il a n'y a entrar nisso. rien qui peut attirer, Mas se não há nada que pode lhe atrair. alors toi tu dis que Jésus est déjà venu, mais Agora- maintenant, qu'est-ce que tu vas prêcher aux E gens? agora você está a dizer que não, Jesus já veio. O que é que você agora vai pregar nas Parce pessoas? que la prédication, Porque a pregação c'est préparez-vous, Jésus revient bientôt. C'est é très de falar nas facile. pessoas que preparai-vos porque em breve Jesus está vindo. Não é C'est assim? très facile. É fácil. Dis, faites attention, Jésus revient bientôt. Fala cautelai-vos porque Jesus está vindo. Et les gens vont poser la question, qu'est-ce que nous allons faire? E as pessoas vão perguntar o que é que devemos Et nous fazer. allons répéter les paroles de E Pierre. vamos repetir a palavra de Pedro. Il dit, repentez-vous Vamos falar, arrependei-vos. et faites-vous baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. E Non, vão au nom de ser Jésus-Christ. batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Non, Santo. É assim? au nom de Jésus-Christ. É em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Pourquoi Por quê? Dieu ne s'est pas révélé en lui malgré qu'il est pasteur? Deus não se revelou nele, embora que ele seja pastor. Ah, chaque fois quand j'arrive dans de tels points, je me sens toujours très bien. Cada vez quando eu chego nesse ponto, me sinto melhor. Comment vous pouvez se sentir bien lorsque Dieu s'est révélé en vous? Como você deve se sentir melhor quando Deus se revela em ti? Vous êtes un homme erré. Você é homem feliz. Ah, c'est ce qu'il pouvait dire à Pierre. É isso que ele poderia dizer a Pedro. Dit Dieu erré Pierre, Que tu és feliz, Pedro, fils de Jonas. filho de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair ni le sang. Porque não é carne nem sangue. Il n'y a pas l'intervention Não tem nenhuma intervenção de quelqu'un, de alguém, même de soi-même. mesmo de si próprio. C'est Dieu lui-même. É Deus ele próprio. Ah, pas la chair, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang. Na carne não tem nem carne nem sangue. C'est Dieu lui-même qui fait cette action. É Deus ele próprio quem aciona isso. Ah, vous pouvez remarquer, Você pode remarcar. je crois dans le livre de Galates, le premier livre de Galates. Eu acredito que no livro de Gálatas primeiro, Lisons un peu la Galate. vamos ler Là où Paul se glorifie parce que Dieu, le Seigneur, s'était révélé en lui. onde o Paulo se glorifica porque Jesus tinha revelado-se Hein. nele. Et Batouillon, surtout, Oyo, à se révéler, bon, ils sont dans cette condition-là. E todo mundo a quem que Deus revelou-se estão nessa condição. Ah. Donc, le premier livre de Galates, Vamos ler, verset 15 à 16. Livro de Gálatas primeiro, versículo 15 a 16. Dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, voilà que non, ce n'était pas Paul ici, c'est Dieu. Lorsque ça plie à Dieu, estão a ver aqui, não é Paulo, mas é Deus. Quando apraz a Deus, et Dieu a accordé la grâce à Paul. então Deus concedeu graça a Paulo. Maintenant 16. E agora 16. Dit, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Lorsque cela a plu à Dieu, Quando isso aprova a Deus, de révéler à Paul, de revelar a Paulo, ce n'est pas que Paul avait fait quelque chose que Dieu pouvait faire pour que
Dieu puisse se révéler en lui. Não é Non. que porque Paulo tinha feito alguma coisa que chamou a atenção de Deus para que Deus possa ir revelar-se Mais nele. cela a plu à Dieu. Mas isso aprovou a Deus. Et c'est Pélissi Nzambe Isso traz a Deus de faire une grâce à Paul de graciar Paulo pour que Dieu puisse révéler Jésus-Christ à Paul. para que Deus possa revelar quem é Jesus a Paulo. Qu'est-ce que tu es en train de persécuter? O que é que você está a perseguir? Mais qui es-tu, Seigneur? Mas quem és tu, Senhor? Je suis Jésus. E ele disse, sou Jesus. Bon, Jésus, que moi je pensais que c'était une secte. Oh, Jesus, eu estava a pensar que é um secto. Alléluia. Amen. Il a dit à Paul, E ele disse a Paulo, il dit, Paul, Paulo, tu es incapable de se retirer à ses aiguillons. você, Paulo, tu és Okangami na incapaz bashene, para se libertar nos correntes que estás amarrado agora. Tu vas faire un travail pour moi. Tu vas obrar para mim. C'est-à-dire, ce n'était pas la volonté de Paul, Quer dizer, ali não era a vontade de Paulo. c'est Dieu lui-même É Deus próprio qui a voulu se révéler à Paul. quem queira revelar-se a Paulo. Ah, il y a des points que chaque fois quand j'essaie de toucher cela, cela me fait quelque chose. Je me sens vraiment un peu différent. Há pontos quando eu tento a pegar isso, e isso dá arrepio em mim e me sinto Et diferente. Paul a reconnu que Dieu s'était révélé en lui, E Paulo tem reconhecido que Deus tinha revelado-se où nele. Dieu a révélé son Fils Oh, Christ, Deus revelou o seu filho, ses mystères. esse mistério. Mais pourtant, quand Paul lisait, Mas, portanto, quando Paulo lia, un bon lecteur, bom leitor, fils de Gamaliel, o filho de Gamael, il a étudié dans l'université ele estudou na toutes universidade les lois de Moïse. todas as leis da Moisés. de Il a Moisés. lu tout ce qui concernait Dieu. Ele lia, leu tudo que concernia Mais Deus. malgré cela, il ne pouvait pas le voir ni le reconnaître. Mesmo lendo tudo isso, portanto, não conseguia ver Deus. Et tous les pharisiens E étaient là. todos os fariseus estiveram Ils lá. ne pouvaient toujours pas le voir. Não poderiam até lhe ver. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Até hoje é a mesma coisa. Il y a des gens que Dieu se révèle en eux. Há pessoas ao qual que Deus ele próprio Si se revela neles. vous êtes du nombre, Se tu estás no número, vous número, vous sentirez bien. então você estás feliz. Et le pasteur là, il a dit, E aquele pastor disse, oh non, c'est un processus. é procedimento, Il faut commencer par la vie. deve começar pela vida. Il a pris au piège les gens qui étaient avec lui parce qu'il savait que non, ils n'avaient pas une bonne vie. Então ele tinha pegado em armadilha as pessoas que estiveram junto com ele, porque ele tinha sabido que eles não tinham boa vida. Ils travaillent ensemble avec eux. Porque J'ai ele compris que trabalha non, junto com à eles. Bango, Singapour, va dans vie à E bien. eu entendi que eles orientou porque ele trabalha junto com eles e conhece a vida deles. J'ai essayé de le contourner. E eu tentei contorná-lo. La vie vient après. A vida vem depois. Vous devez d'abord croire. Você, a primeira coisa a fazer, deve C'est ce crer. que vous avez cru. O que você creu C'est ce qui va amener la vie en que vous. vai trazer a vida em ti. Qu'est-ce que toi tu as cru? O que é que você creu? Ah, le pasteur s'est senti vraiment désolé. Então o pastor sentiu Je suis devenu comme le défenseur de ces malfaiteurs-là. Então eu tornei-se tipo advogado daquele malfeitor. Il y a un secret. Há segredo. Le problème, en fait, O problema é o quê? c'est une réalité. É uma realidade. C'est-à-dire, la vie A vida humaine, humana ce n'est pas vraiment ça. não é isso. Il fallait qu'il soit révélé premièrement. Primeira coisa deveria ser revelada. Si Dieu se révèle en vous, Se Deus revela-se em ti, c'est ça même le grand problème. esse é o grande problema. J'ai marché hier, Ontem andei méditant sur ce sujet ici, meditando sobre esse assunto. et quelque chose m'a dit, Alguma coisa me disse. le péché qui amène à la mort, O pecado que leva à morte et le péché qui n'amène pas à la mort. e o pecado que não leva na morte. Très longtemps, j'ai toujours cherché à comprendre ça. Muito tempo eu procurava entender o que aquilo significa. Est-ce que quelqu'un connaît ça ici? Será que alguém conhece isso aqui? Écoutez maintenant le petit secret qu'il m'avait dit. E hier. agora me entenda o que é o Dit, segredo que ele me le disse. péché qui amène la mort, O pecado que leva na morte c'est lorsque vous ne croyez pas. é quando você não acredita. Là, vous ne serez pas sauvé. Ça vous amènera jusqu'à la mort. É ali, você não vai ser salvo porque isso vai te levar até na morte. Mais le reste des péchés, Mas o resto do pecado, le calvaire a fait un travail. a cruz, o Calvário já fez o Tous trabalho. les péchés qui sont restés, Todo o pecado ficando, le calvaire a fait un travail. o Calvário já obrou. Mais si vous n'avez pas cru
Mas se você não tem crido, c'est le péché qui va vous amener jusqu'à la mort. então esse é o pecado da incredulidade que vai te levar até na morte. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Você entendeu alguma coisa? Il faut que le Fils vous soit révélé. Deve ser o Filho de Deus e você revelado. Si il se révèle en vous, Se ele se revela-se em ti, c'est là où commence votre spiritualité, chrétienté. é ali onde começa o teu cristianismo. C'est là où vous allez commencer à craindre Dieu. É ali que você vai começar a temer a Deus. Il y a des gens qui sont parfois dans les églises, Há pessoas que são talvez nas mais igrejas, certaines écritures ne vivent pas pour eux. mas há certas escrituras não tem vida neles. Je peux dire comme l'exemple. Posso dar uma ilustração? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. A Bíblia diz que o temor de Deus é o início da Mais sabedoria. avant de craindre Dieu, il faut qu'il se révèle en vous. Mas antes que tu temas a Deus, ele deve Alors, primeiramente se si ce n'est revelar pas em ti. encore révélé en vous, Se ele ainda já revelou-se em ti, comment est-ce que vous allez le craindre? como é que você vai lhe temer? Okobanga mutu oyo oyebi te ndenge nini. Como é que você vai ter medo de alguém que você não conhece? Quelqu'un que toi tu ne connais pas. Alguém que você não conhece? Okobanga yete. C'est pourquoi vous voyez que les gens sont toujours dans le péché. E você vai lhe temer. É por isso que você vai ver todo o mundo, as pessoas estão sempre no Nous pecado. pouvons continuer à crier, Podemos continuar a gritar. mais les gens vont rester toujours dans le péché. As pessoas permanecerão no pecado, Hypocrisie et hipocrisia toutes ces choses-là. e todas essas coisas. C'est parce que le Père ne s'est pas encore se révélé en eux. Por quê? Porque o Pai ainda não se revelou neles. Et la crainte de Dieu ne peut pas entrer dans de telles E personnes. o temor de Deus não pode entrar nos corações Il dessas faut que pessoas. Dieu se révèle. Deve ser o Pai se revela. Après, Depois dessa le revelação, commencement, donc la crainte de Dieu vient après. depois dessa revelação, o temor de Deus vai invadir. em Et ti. la sagesse commence. E a sabedoria é esse Et que vai vous commencez começando a à andar. marcher vraiment en chrétien, de Andando, victoire en victoire. sendo cristão de vitória em vitória. Vous allez commettre les erreurs, Você irá a cometer erros, mas sous contrôle. sob controle. Amen. C'est-à-dire, vous serez quelqu'un qui commettra les erreurs. Quer dizer, você vai ser alguém que vai conhecer que aqui errei. Parce que si on disait que vous ne commettez pas les erreurs, nous allons encore briser une autre écriture. Porque se nós dissermos que não, você não vai cometer erro, ali vamos mais quebrar a escritura. Parce que la Bible dit ceci. Porque Si a Bíblia diz o quelqu'un dit seguinte. qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. A Bíblia diz, se alguém dizer que ele não peca, é mentiroso. Mais pourtant, Mas, portanto, il dit aussi que non, il y a des gens que Dieu a sanctifiés. ele disse, a mesma Bíblia diz que tem pessoa ao qual que Deus já santificou. Alors Dieu sanctifie Então Deus lava. ces gens que lui s'est révélé en eux. Deus lava ou santifica essas pessoas ao qual ele próprio Deus se revelou neles. Dieu va se révéler en eux. Deus deve revelar-se neles. C'est là où se trouvent beaucoup de secrets. É ali onde se encontra ou onde tem muitos segredos. Lorsque Dieu se révèle à une personne, Quando Deus se revela numa pessoa, cette personne peut même avoir des faiblesses. aquela pessoa ao qual que Deus revelou, você pode ter fraqueza. Par exemple, David, Por exemplo, pegamos David. il avait tellement de faiblesses. Ele tinha muita fraqueza Et un jour, e dia Dieu lui a dit que non, David, tu es l'homme selon mon cœur. Deus lhe disse, Davi, você é homem segundo o meu coração. Ça, c'est Dieu qui avait dit ça. Esse é Deus quem tinha dito isso. Mais par la révélation, Mas pela revelação, David est allé jusqu'à dire Davi chegou até num ponto de dizer, à errer l'homme par qui Dieu n'impute pas ses erreurs. feliz ou bem-aventurado o homem ao qual Deus não conta seus pecados ou não imputa. Dieu ne comptait pas les erreurs de David. Sobre que Deus não imputava o pecado de Davi. David a compris Davi tem entendido qu'il était dans les sphères de Dieu. que ele estava num esfera ou no campo de Et Deus. il a compris comment est-ce que Dieu jouait. E ele tinha entendido como é que Deus joga. Il commet une erreur Ele comete erro, ele Davi. et Dieu vient, il pardonne. E Deus vem e diz, e Il commet perdoe. encore une erreur. Ele comete erro, Dieu vient, il pardonne. Deus vem e lhe perdoe. Il commet encore une erreur. Ainda comete, Dieu vient, il pardonne. Deus vem e perdoe. Ele diz, oh. C'est-à-dire, Dieu ne compte pas mes péchés. Então Deus não confira meus pecados. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans les sphères de Dieu. Por quê?
Porque ele estava dentro do terreno Vous de ne Deus. verrez pas cela si Dieu ne s'est pas encore révélé en vous. Você não pode ver isso na tua vida se Deus ainda não se revelou em ti. Okomona yango te. Nunca vai Ou ver isso. alors vous allez imiter David. Ou não, você vai fazer uma imitação de Davi. Vous allez répéter les paroles de David. Você vai repetir somente as palavras de Davi. Et comme vous avez la Bible avec vous dans les mains, Como tens a Bíblia e tens o poder de isso ler. tu peux te le dire, ah, vraiment, frère. E nós Penda. todos vamos dizer, epa, ele já repetiu isso, deve ser assim para ele. Pourtant, ce n'est pas ça. Mas portanto não é assim. Il y a des paroles que nous répétons, Há palavras que nós repetimos, mais Dieu peut vous faire que vous arrivez jusque là où cela était dit et vous répétez les mêmes paroles. e Deus pode fazer que você se ajuste ao dizer isso no momento que ele deve ser atuado. Un jour, Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Dia Pedro disse, ó Senhor, mas a quem mais iremos? Mais il y a des chrétiens qui sont arrivés jusqu'à dire cela. Mas tem pessoas que chegaram num momento a dizer a mesma Il n'a palavra. pas dit parce que Pierre avait dit, Eles não repetiram porque é Pedro que tinha dito, mais il a dit cela parce qu'il est arrivé jusque là dans le cercle que Pierre se trouvait. mas ele repetiu isso porque ele chegou até no círculo onde Pedro tinha chegado Et apertado. directement, la même inspiration vient. E a mesma inspiração vem na Ah, boca jamais ça religieux. Mais Et c'est religieux. il va répéter les paroles que Pierre avait dit. e ele vai repetindo as palavras que Pedro tinha dito. À qui d'autre irions-nous? A quem mais iremos Seulement nós? en Christ É somente em Cristo où il y a les paroles de la vie éternelle. onde há a palavra da vida eterna. Il s'est retrouvé dans les mêmes conditions Ele se encontrou na mesma condição, telles que Pierre était. da mesma forma e condição que Pedro Mais esteve. il y a d'autres qui répètent seulement. Mas há outros que repetem somente uma À qui recitação. d'autre irions-nous? A quem mais Mais iremos? pourtant, vous avez d'autres chemins Mas à aller. portanto você tem muitos caminhos que você pode Vous avez andar. encore d'autres endroits à aller. Você tem muitos lugares onde você pode ir. Mais Pierre Mas Pedro s'était retrouvé à un seul chemin. tinha encontrado-se numa única senda. C'était Christ. Era Cristo. Et il a dit, je n'ai pas un autre endroit où aller si ce n'est qu'à toi, E Jésus. ele disse, não tem mais outro lugar onde ir a não ser a ti, Jesus. Et il y a des gens qui peuvent arriver jusque là. E tem pessoas que podem chegar até nesse apertamento. Maintenant, bah, imitateur. Mas tem também imitadores. Ah, vite, tu dois imiter Nós queremos imitar, et dire que non, à qui d'autre irions de nous? dizer, "Ei, mas aonde mais iremos? Mas portanto, nosso coração sabemos onde que vamos. Toyembi yango na nzembo. Você cantou isso até no cântico. Et bah, tu peux bazui onction. E as pessoas também pegaram a Mais unção. pourtant, nous avons d'autres chemins y aller. Mas portanto, nós sabemos que temos outro caminho Dans une onde podemos direction, ir. mususu ya koke. Você tem outra direção a Mais il y seguir. a des gens qui arrivent Mas tem pessoas que chegam jusqu'à dire que non, à qui d'autre irions-nous? até a dizer a quem mais iremos. Ce langage-là, Aquela linguagem c'est-à-dire même si l'Église peut critiquer, quer dizer nem que fosse a igreja te criticar. parce que bon, il faut qu'on parle. Bon, quand on a formé enseignement, tout ce qui vient, on doit parler. Devemos falar porque pegamos isso numa forma de ensinamento. Tudo que vem, devemos falar. Ah, c'est-à-dire l'Église, nazoyoka ke bazo critiquer ngai mingi. E quer dizer, na igreja tu a ouvir que estão me criticar. Ah, mais à qui d'autre irai-je? E agora, a quem mais irei eu? Je vais suivre toujours Jésus-Christ malgré que l'Église est en train de me critiquer. Eu vou sempre seguir a Jesus, embora que a igreja me critique. Je suis mal vu dans l'Église. Eu sou mal visto na igreja. Ah, mais seulement que non, je vais suivre Jésus parce que je n'ai pas un autre endroit où aller. Mas eu somente vou seguir Jesus porque não tem mais outro lugar onde ir. Tout ce que je dis, Tudo que eu batu digo, balingaka yango te. as pessoas não andam a acreditar. Batu bapesaka ngai mbote na église te. As pessoas não me cumprimentam na igreja. Peut-être il y a des gens pareils ici. Talvez tem pessoas que são assim. Les diacres ne les saluent pas. Os diáconos não lhe saúdem. Abima lokola mutu mabe ya batu nyonso. Ele é tipo uma má pessoa a todo mundo. Moi si a diacre apesaka ngai mbote te. É a mulher do diácono não me saúde. Pasteur pa apesaka ngai O mbote te. pastor não me cumprimenta. Mutu te la apesaka ngai mbote te. Fulano não me Mais cumprimenta. lui-même se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mas ele próprio indivíduo se pergunta, mas o que eu fiz para eles não me Et il cumprimentar? trouve qu'il n'a rien fait. E você vai ver que não fizeste nada. Et qu'il trouve que Christ est là, Mas portanto você vai ver que Cristo está dentro de ti. il va dire que non, à qui d'autre irai-je? Então esse indivíduo vai dizer, a quem mais irei eu? Ah, je me sens religieux. Eu me sinto Lui religioso. te dira que
il ne faut pas faire attention au pasteur. E o Deus que está dentro do teu coração vai te dizer que não liga ao Ne fais pastor. pas attention au diacre parce qu'il Não ne te liga ao salue pas. diácono. Ne fais pas attention à la femme du pasteur parce Não qu'il ne te liga à salue mulher pas. do pastor ou do diácono porque não está te Ne cumprimentar. fais pas attention parce que tu es critiqué. Não liga porque estão te criticar. Mais fais attention à ma parole. Mas somente você cautela-te a minha palavra. Il peut te poser plusieurs questions. Ele pode te dar muitas perguntas. Est-ce que tu crois que c'est moi? Deus vai te perguntar, você acredita que eu que estou dentro de ti? Et il dit que non, oui, tu veux dire que non, oui, je crois. E você pode dizer sim, sim, senhor. Alors Entendo. continue avec moi. Então ele vai te dizer, continua comigo. Amen. Amém. À qui d'autre irions-nous? A quem mais iremos nós? Lelo biso toyebi makambo ebele te. Hoje nós não conhecemos muitas coisas. Ah, moi ça pasteur apesinga mbote te. Tout est un souci. A mulher do pastor não me cumprimentou, isso Eh, tornou-se eh, problema para Não, ti. que ele sous église te. E não vou mais na igreja. Ah, c'est parce que Dieu ne s'est pas encore révélé en vous. Por quê? Porque Deus ainda não se revelou sem ti. Si Dieu ne s'est pas encore révélé à une personne, Se Deus ainda não se revelou numa pessoa, c'est là où nous trouvons. é ali onde Oh non, encontramos. Meda alataki mayaka. Ou não, Meda meteu também é brinco. Est-ce que Meda c'est votre modèle? Será que Meda é teu Si modelo? c'est Christ qui s'est révélé en vous, Se é Cristo que se revelou sem ce ti, n'est pas Meda qui est votre modèle. não é alguém que tem teu modelo. Ni Branham, ce Não é n'est pas Branham notre que vai ser modèle. teu modelo. Nous ne pouvons pas avoir deux modèles. Não podemos ter dois indivíduos como modelo. On dit Makabranam. Oh, falando assim, quer dizer, ele não acredita de Bon, Abraão. Bossamba Binomoko, est-ce qu'on peut avoir deux modèles? Então você próprio julgam. Podemos ter dois Alors, modelos. si on pouvait avoir seulement un seul modèle Se podemos somente ter indivíduo como modelo. entre Branham et Jésus, quel sera alors votre E modèle? agora, entre Branham e Jesus Cristo, quem é que vai ser o teu modelo? Moi, j'ai choisi Jésus. Eu escolhi Jesus Cristo. C'est lui notre modèle. Ele que é meu modelo. Ah, c'est-à-dire, on ne peut pas être troublé comme le pasteur là hier. Quer dizer, não podemos ser como aquele pastor de ontem. Lui, au lieu de dire que non, les messages que Dieu a envoyés, Ele chegou a dizer il que a a dit mensagem que Deus il a enviou. dit quelque chose que Branham c'est notre absolu. Ele diz alguma coisa a dizer que é como se fosse Branham, ele é J'ai dit, absoluto. faites nosso. attention pour ne pas avoir deux absolus à la fois. Eu lhe disse, cautela-te para não ter dois absolutos de uma vez. Vous savez, Dieu nous a donné le droit de la parole. Deus nos deu o direito da palavra. Ah, faites attention pour ne pas avoir deux absolus. Cautela-te para não ter dois absolutos. Ah, l'absolu, notre absolu, c'est Christ. O nosso absoluto é Cristo. Branham n'est pas Christ. Branham não é Cristo. Mais le message, c'est Christ. Mas a mensagem é Cristo. Ah, c'est-à-dire, notre absolu, c'est Christ. Quer dizer, o nosso absoluto é Cristo. Ah, pour arriver là, il faut qu'il se révèle. Para você chegar nesse nível, Deus deve se revelar. Dans le cas primeiramente. contraire, vous serez toujours dans les mixtures, donc dans les mixtes, tout le temps, mélange. Em caso contrário, você estaria somente nas melanges, quer dizer, mistura Vous esse, êtes pega en esse, train pega. de mêler les choses sans savoir ce que vous êtes en train de Você vai faire. começar a misturar as coisas, mesmo em si próprio não está entender o que você quer. Et surtout, Sobretudo, les gens veulent qu'on puisse agréer leur façon de parler. as pessoas queiram que as pessoas, quer dizer, aceitam ou aprovam suas formas de falar. Et aujourd'hui, dans les messages, si vous ne parlez pas du nom de Branham, E hoje na mensagem, se você está a pregar, não fala o nome do Branham, vous allez trouver les gens qui sont arrivés encore plus loin, você vai ver que as pessoas vão chegar mais muito dans distante, l'erreur. no erro. Ah, frère, le Saint-Esprit, ah, mais c'est William Branham. Oh, irmão, o Espírito Santo, mas é Branham. La parole, ah, mais c'est William Branham. Mas esse aqui é Donc, Branham. il ne sait pas faire la différence des choses. Ele não sabe diferenciar as coisas. Et il croit que quand il dit cela, ça dit, il devient quelqu'un vraiment qui a crié à ces messages ici. E ele pensa que dizendo esse tipo de coisas, quer dizer, vão ser considerados como as pessoas que Croire creram à ces mesmo nessa messages. Branham. Crer a mensagem Il faut que lui vienne et qu'il se révèle. deve ser Deus vir em ti e se revelar em ti. Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Isso não depende de quem quer, nem de quem está correto. Ça ne dépend pas de celui qui a étudié ou pas. Não depende de alguém que estudou ou não estudou. Oh non, j'ai beaucoup étudié. Ou não, eu estudei muito. Ça ne dépend pas de celui qui veut, Isso não depende do teu querer, ni de celui qui court. nem de quem que Mais corre. celui qui fait grâce. Mas é de quem que gracia. Quand il fait grâce,
Quando ele faz graça, il se révèle. ele vem e se Et revela. quand il se révèle, E quando ele se revela, il y a quelque chose qui se passera. alguma coisa que vai passar em ti. C'est-à-dire, quelque chose que vous saurez, Alguma coisa que você próprio vai entender. si nous allons continuer cet enseignement, Se vamos continuar esse ensinamento, vous allez trouver là où il parle dans les âges de l'Église. você vai ver, vamos chegar a ver onde que ele fala nas eras das De igrejas, celui qui sera jusqu'à la fin, que aonde que ele diz que quem vai perseguir, quem vai aturar até no fim, je lui donnerai un trésor caché eu vou lhe dar tesouro escondido, que personne d'autre ne le saura. que ninguém vai saber o que está Si lá ce n'est dentro, que celui qui le reçoit. a não ser quem recebeu. Ce sont de telles choses. São essas coisas. C'est-à-dire, Makambu Oyo, que yo moko seulement, c'est toi qui es témoin de ça. Quer dizer essas coisas que somente você que é testemunho Cela do que n'a você rien à voir sabe. avec le commun de l'église, non. Isso não tem nada a ver com o comum da igreja. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mas alguma coisa que passou. Parfois, toi-même, tu te poses des questions. Talvez você próprio em si está se questionar. Oh, Est-ce que yango oyo nde babengaka molimo mosantu te? será que não é esse aqui que se chama o Espírito Santo? Est-ce que yango oyo nde balobaka boye boye te? E será que é esse mesmo que cantam chamar que esse? Prenez, allez dire à quelqu'un, vous n'aurez pas les mots à dire. E vai tentar só falar dessa experiência que você está a sentir a alguém, não terás nada como solução. La personne essaie de parler. Je sais qu'il est dans cette situation, mais il n'a pas un mot à me dire. Há momentos nos escritórios, acolho esse tipo de gente, alguém que tenta falar, mas eu entendo que está nessas coisas. Isso me fez assim, assim. Et cela, qu'est-ce que cela signifie? E isso significa o quê? Moi, je dis, moi, je ne sais rien. E eu vou lhe dizer que eu não sei nada. Parce que c'est un secret pour toi et Dieu. Por quê? Porque é segredo entre tu e Deus. Quelque chose s'est passé d'une forme inhabituelle. Quer dizer, alguma coisa que passou em ti de uma forma que você nunca habituou Qui nisso. n'est pas vraiment humain. Não é humano, Mais mas cela est passé en vous. isso passou em ti. Cela fera de vous une personne tout à fait différente. Isso vai te tornar uma pessoa diferente. Je me sens vraiment religieux. Me sinto Vous religioso. direz non Você vai dizer não, là où les gens disent oui. onde todo mundo falaram sim. Après, tu tiens la tête. E depois você pega a Mais cabeça. pourquoi j'ai dit non? Mas por que eu disse não? Alors que tout le monde dise oui. Enquanto que todo mundo disseram Vous ne já sim. savez pas pourquoi est-ce que vous avez dit non. Você não sabe até por que disseste não. Mais seulement vous n'aurez pas à reculer. Mas só que você nunca vai recuar desse não que tu falaste. Alléluia. Amém. Vous n'allez pas reculer. Você não vai Vous recuar. avez dit non. Você disseste não. Mais malgré vous avez regretté, mais pour reculer, non. Embora que você se lamentou, mas por que eu disse não? Mas para você recuar da palavra não, não. Parfois vous avez dit oui. Talvez disseste sim. Vous avez regretté parce que tout le monde sont dans les non. E você fica lamentado porque todo mundo falaram não. Mais pour reculer, barrière. Mas para você tirar essa palavra de sim que tu Je disseste. regrette sem barreira. d'avoir dit oui. Je regrette pour avoir dit oui. Eu lamento a dizer não, sim. Mais pourquoi alors je ne sais pas reculer? Mas por que eu não sei como é recuar? Cela est plus fort que nous-mêmes. Por quê? Porque isso é mais forte que nós próprios. Amen. C'est là où nous trouvons la différence. É ali onde encontramos a diferença. Cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Isso não depende de quem quer ou de quem Un corre. mystère secret de É Dieu. mistério segredo. Il a détenu cela pendant les âges. O Deus tinha escondido isso, tinha pegado isso há muitas eras. Na paragraphe 105 e 106, E no parágrafo Sim, sim. 105 e 106, nous allons lire ça, peut-être c'est là où... Vamos Écoutez ce ler. qu'il dit. Escuta o que ele diz. Alors Dieu avait un dessein et un mystère caché. Então Deus tinha programa, uma coisa escondido. Et c'est de cela que je vais parler à l'église ce matin. Nous sommes É le nesse soir. destino que eu vou falar nessa igreja dessa tarde. Du mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée dès avant le commencement du monde. O mistério escondido de Deus que ele esteve no seu pensamento antes da fundação do mundo. Et au moment de cela, s'est dévoilé au fil du temps.
E como aquilo ficou ser revelado seguindo os tempos ou as eras, jusqu'à cette heure présente où nous vivons. e até nesse momento que nós estamos a Et viver. voyez, Vede vós. alors vous comprendrez clairement là. Ali agora irão entender. Voyez ce qui, je crois, est en train de s'accomplir. E vão entender o que eu acredito que está a ser cumprido. C'est-à-dire, c'est un secret, un plan secret que Dieu avait conçu. Quer dizer, é um plano segredo que Deus tem concebido. Et cela a été caché pendant les âges Isso foi escondido perante as eras et révélé au fil du temps. e revelando consoante o tempo, Peu à peu, pouco a pouco, phase après phase, pouco a pouco. il révèle que à ce que lui fait grâce. E ele revela isso somente aos que ele gracia. Il dit, les grands mystères de Dieu, 106. Il Et dit, nous les sommes grands des mystères de Dieu, Ele disse: o grande mistério de Deus, le moment c'est un secret. o momento é um segredo. Il a gardé cela secret. Ele guardou isso como um Dit, segredo. personne n'a rien su. Ninguém que soube disso. Dieu a gardé cela un secret. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des pièces où même les anges ne connaissent pas. Amém. Deus guardou isso segredo até hoje. Tem ponto ou peças que onde mesmo os anjos não conhecem o que aquilo é. Ils ne savent rien de Eles cela. não sabem nada do que é do respeito. Je peux vous donner un exemple que les anges ne connaissent rien. Eu vou vos dar um exemplo que os anjos não conhecem isso. Et vous allez me critiquer. Talvez você vai me criticar. L'un des plans que les anges ne savent rien Um dos planos que os anjos não sabem nada, et qui est le plan même, le plan principal, mesmo que é mesmo o plano principal, le plan de la rédemption. o plano da redenção. Là, les anges ne comprennent rien. Ali, os anjos não sabem nada do que é da redenção. Côté wana bayebi ata eloko moko Ali te. eles não sabem onde Beaucoup nada. de pièces qui sont dedans bayebi te. Quer dizer, tem muitas coisas que estão incluindo que os anjos não sabem nada. L'œuvre du calvaire Por exemplo, a obra do Calvário. bayebi eloko moko Eles não te. sabem nada. Likambo boye bayebi Esse te. aqui, eles não sabem. Et les salis bayebi eloko A te. salvação para o ser humano, eles não Je sabem. disais que vous allez me critiquer. Eu dizia que vocês irão me Mais criticar. allez vérifier les écritures si les anges connaissent que c'est les salis. Mas agora vão nas vossas casas e pega a Bíblia, começa a ler se vocês vão ver que os anjos sabem disso. Ils ne savent rien. Eles não sabem disso. Dieu a gardé cela un secret. Deus tem guardado isso como Je segredo. me sens Me religieux. sinto religioso. Pour révéler que à ses enfants. É para revelar somente aos seus C'est filhos. ce que la Bible dit dans Colossiens. Dieu a gardé Est-ce cela que- pour ne révéler que à ses enfants. É isso que a Bíblia disse no Colossenses, que Deus tem guardado isso para revelar ou mostrar somente aos seus filhos. Amen. Il y a, c'est comme si c'est une prédication que vraiment, bon, ça me prend beaucoup. E isso tipo uma pregação porque me pega muito. Il dit, personne n'en a rien su. Ele disse, ninguém que soube disso, Vous êtes la prophète, rien. que você seja profeta, não conhecia. Abomba makambo wana. Ele tem guardado isso. Il révèle cela que à ses enfants. Ele revela só nos seus filhos. Ce qui est un prophète est que tu es l'un de ses enfants. Se tu és profeta e também és dos seus filhos, Il va révéler cela. ali agora ele vai vir te piscar Pasteur, isso. tu commets beaucoup de erreurs. Pastor, mas você comete muito Un erro. prophète, ayeba makambo yote. Profeta não conhecer isso. Il y a des prophètes qui ne sont pas enfants de Dieu. Há profetas que não são filhos de Deus. Est-ce que vous mon pasteur? Pastor, você conhece Balaam, frère. E agora Balão. Balaam, c'était un prophète. Balão foi Mais profeta, il n'était pas enfant de Dieu. mas não foi filho de Deus. C'est pourquoi il n'avait pas la révélation de ce que nous avons. É por isso que ele não tinha a revelação do que nós temos. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém nisso? Amen. Dieu a réservé cela rien qu'à ses enfants. Deus tem reservado isso somente aos seus filhos. Soyez prophète, soyez aussi son enfant, alors il va te révéler. Ser profeta, ao mesmo tempo também filho de Deus, ali Deus vai vir revelar isso a Il ti. y a eu beaucoup de prophètes qui n'étaient pas enfants de Dieu. Há muitos profetas que não foram filhos de Deus. Si vous lisez dans la Bible, Se você ler na Bíblia, du temps d'Élie, no tempo de Elias, il y avait un prophète qui avait dit
qui avait envoyé, Élie a envoyé un messager. Havia profeta cuja Elias tinha enviado uma mensagem. Et il a dit à ce messager, place aux autres qui kopesa mutumbo tete kola la pete, aller directement. E tinha dito, Deus tinha dito naquele profeta, onde que você está a ir? Se você encontrar alguém no caminho, não lhes cumprimenta e não dorme onde tu vais. Et il est arrivé, il s'est retrouvé avec d'autres prophètes. E quando ele chegou, onde que ele tinha chegado, se encontrou com outros profetas. Vango va passer un autre message. E eles agora aqueles profetas que ele encontrou, eles chegam mais outras mensagens. Tu peux rester avec nous ici. Você pode ficar conosco aqui. Vous voulez dire que ces prophètes-là, c'était les enfants de Dieu? Você pode me dizer que aqueles profetas que tinham lhe profetizado eram filhos de Deus? Ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Não eram filhos de Deus. Ça, c'est un secret que Dieu a réservé rien que pour ses enfants. Este é segredo que Deus tem reservado somente aos seus filhos. Même les anges ne l'ont pas compris. Ele disse, até os anjos não tinham entendido isso. Ah, ici c'est le prophète, voilà. Aqui é o profeta. Il dit, voyez, Vede, il ne l'a pas révélé. ele não os revelou Le secret là, c'est aquele segredo. c'est pour ça É por isso, que sous notre 7e mystère, embaixo do sétimo mistério, quand le 7e sceau a été ouvert, quando o sétimo selo foi aberto, il y a eu un silence. tinha silêncio, houve silêncio. Amen. Ah, les sceaux sont révélés, les sceaux sont Oh, os brisés. selos são revelados. Mais il fallait voir qu'est-ce qui s'était passé. Mas deveria ver o que tinha passado. Même le dimanche, nous avons essayé de toucher cela. Mesmo domingo, iremos tentar Au tocar isso. juste, quand les sceaux se brisaient, qu'est-ce qui s'est passé? Justamente quando abriam o selo, o que passava depois de abrir? Vous, le pasteur, le lecteur du message, Vocês que são pastor e que leiam qu'est-ce mensagem. qui s'était passé? O que tem passado? Le prophète nous raconte une histoire. O profeta nos relata uma Il y história. avait un couple dans son église. Havia casal na sua Et igreja. ce couple-là, Aquele casal, ils avaient compris que lorsque les sceaux se brisaient, eles entendiam que quando abriam seus selos, les livres étaient ouverts. então o livro estava aberto. Et cela était permis à Jean de voir. E ali tinha uma permissão a João para poder ver o que estava lá Et dentro. Jean voyait les noms de toutes les nations. E João viu os nomes de todas as nações. Et ils ont posé la question à Jean. E agora questionaram João Nanzembo na bango. no seu cântico. Il dit, quand tu avais vu les livres, Disseram agora a João, quando tu tinha visto o livro, as-tu vu mon nom là-bas, Jean? quando tu tinha visto o livro aberto, será que tinha visto também meu C'est nome ali, ce João? qui s'est passé. É esse que tinha passado lá. Les noms étaient là. Os nomes lá estavam. Ah, dans le livre de la rédemption, No livro da redenção, il fallait que le rédempteur se lève. deveria ser o Redentor levantar-se. Alléluia! Et c'est ce qui a fait pleurer Jean. Esse que fez chorar o João. Parce que personne n'était trouvé digne Porque ninguém que tinha sido achado digno de prendre les livres, de pegar o livro, ni de les regarder, nem de olhar, ni de les toucher. nem sequer tocar. Et cela a fait pleurer Jean parce que Jean avait vu son nom là-bas. Porque isso fez chorar o João. Por quê? Porque João tinha visto o seu nome lá dentro. Amen. Si les sceaux étaient brisés, Seus selos foram quebrados. c'est pour que nous sachions ces choses ici. Est-ce É que para que quelqu'un peut dire amen saibamos à ça? essas coisas. Será que alguém pode entender La isso? raison c'était ça. A razão é isto. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Por quê? Porque saberão a verdade e a verdade vai vos render livres. Ah, c'est ce qui nous rend libres aujourd'hui. É isso que nos rende livres hoje. Il dit, quand le 7e sceau a été ouvert, Ele disse, quando o sétimo selo foi aberto, il y a eu un silence. houve silêncio. Jésus, quand il était sur terre, Jesus, quando esteve na terra, on a voulu savoir quand il viendra. queriam saber quando é que virá. Une des pièces de ce secret-là. Das peças que são desse segredo. Une des pièces que Dieu avait gardées. Uma das peças que Deus tem guardado. Et au point que quand il était ici sur No terre, ponto que quando ele esteve na terra, où il s'appelait fils,
Nathan abandai komibenga mwana. Naquele momento que ele se chamava sendo filho. Dans la dispensation du fils. Na dispensação ou no tempo do filho. Et dans Matthieu 24. No Mateus On 24. lui a posé la question, quand viendra alors le temps? E agora lhe questionaram, quando é que virá esse tempo? Ah oui, ça c'est un secret full. Ele disse, esse é segredo fechado. Personne ne connaît ni les anges. Ele disse, ninguém que sabe nem quem foram os anjos. À que plus loin, même moi le fils, je ne connais pas. Ele foi mais além, disse, até o filho não conhece. Na façon nazalokola na binoboye comme fils, je ne peux pas vous le dire. Quer dizer, da forma que eu estou convosco assim, como um filho de Deus, não posso conhecer isso e vos dizer. Seule la dispensation du Père. Somente o tempo do Pai. C'est là où se trouvent tous ces secrets qui étaient cachés toujours dans le Père dès avant la fondation. Onde se encontra todo esse segredo que tinha sido escondido antes da fundação do mundo. Amen. Jesus, quand il était sur terre, quando esteve na terra, on a voulu savoir quand il viendrait. Queriam saber quando é que ele revirá. Il a dit, Ele disse, ce n'est pas, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. ele disse, até mesmo o filho não sabe quando aquilo vai acontecer. Voyez, Vede, Dieu Deus garde cela pour lui seul. Deus guarda esse segredo para ele próprio. C'est un secret. Aceita o segredo é para Deus C'est próprio. pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Ele disse, então haver a razão pelo qual houve um silêncio no céu de uma meia hora. Sept tonnerres ont fait attendre leur voix. Quando os trovões fizeram entender suas vozes. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela, voyez? Então, até no João foi proibido a não escrever o que dizia os trovões. Então, un secret que Dieu avait gardé. Porque um segredo que Deus tem guardado. Je vois que l'heure est arrivée déjà. A hora já chegou. Un secret que Dieu avait gardé. Um segredo que Deus tem guardado. Que même les anges ne savaient pas. Que mesmo os anjos não sabiam. Et Jean regardait cela comme e ça. João olhava isso. Parce que si elle n'écrit pas. E lhe proibiram, João, você não escreve. N'écrit pas. Você não escreva. Não escreva isso. C'est-à-dire, personne ne le sait. Quer dizer, ninguém que o sabe. Branham est arrivé. Branham veio. Il pouvait voir. Ele poderia até ver. Mais seulement qu'il n'a pas le droit de dire ça. Mas só que ele não tem direito a dizer isso. Et il ne pouvait pas le dire, il ne pouvait même pas voir ça d'une manière qu'il pouvait interpréter cela. E ele não poderia ver isso numa forma que ele poderia interpretar no ser humano. Il y a beaucoup de choses où le prophète disait. Há muitas coisas onde o profeta dizia. Je ne peux pas aller plus loin que cela. Eu não posso ir ao além que disso. Amen. C'est-à-dire, il ne pouvait pas. On ne pouvait pas donner cela. Quer dizer, não poderiam dar isso. Les gens sont venus, Branham a donné les prédictions. E as pessoas viram que Branham me deu até predições. Que il viendra peut-être de telle année à telle année. Que ele vai vir do ano X ao ano X ao ano X. S'il y a des gens vraiment qui sont dans des difficultés, ce sont des prophètes. Se há pessoas que são muito em dificuldade, são profetas. Parce que un prophète, porque profeta, les choses qui peuvent venir après 500 ans, lui voit ça maintenant. Há uma coisa que ele pode ver que vai acontecer depois de 500 anos, mas ele está a ver isso como se vai acontecer agora. Même Paul voyait l'enlèvement. Mesmo Paulo via o arrebatamento. Il a dit, Jésus va venir. Ele dizia, Jesus vai vir. La trompette va sonner. A trombeta vai soar. Nous les vivants. Nós, os vivos, nous serons transformés. Vamos ser transformados. Il pensait que cela pouvait arriver d'un moment à l'autre. Quer dizer, Paulo, ao dizer, ele pensava que aquilo vai acontecer num momento ao outro, ele vivendo. Amém. Vous pouvez retourner dans la Bible. Você pode voltar mais na Bíblia, no Isaías. Isaías a vu la femme, la jeune vierge concevoir et avoir un enfant. Ele viu a virgem conceber e tendo filho. Et 500 ans après, depois de 500 anos, c'est alors que Marie viendra. É ali onde Maria viria. Lui n'a pas dit aux gens que c'était dans le futur. Ele quando estava falando, não falava no futuro. Il a parlé aujourd'hui, une vierge concevra. Ele falou não, uma virgem conceberá. Na futur. No futuro. Quelque temps après il vient. E depois de tempo un enfant
nous est déjà né. Ele veio diretamente. Ah. Filho nos é nascido. Les gens sont partis chercher cela. As pessoas foram procurar onde está esse filho. Vous allez condamner Esaïe, Agora sim, você vai condenar Isaías, mais pourtant Esaïe a vu ça. mas portanto Isaías tinha visto isso. Ah, il a vu ça. Ele viu Tout ce qu'il pouvait dire, c'est ce que lui voyait. tudo que ele poderia dizer no presente, o que ele via, Exactement comme Branham. é como Branham. Il pouvait voir que l'enlèvement était déjà là. Ele poderia ver que já o arrebatamento está lá. Il pouvait nous dire même que non, faites attention demain. Ele poderia até nos dizer, cuidado, porque amanhã vamos Et se voyez, arrebatar. demain, il n'y a pas enlèvement. E você vê amanhã não tem Branham, arrebatamento. tu vois que tu es un faux prophète. Cada tu as vez Branham menti. ali falhaste, Ce você é um n'est padre pas profeta. son erreur. Não é seu erro. Lui a vu cela que c'était tellement proche. Ele viu isso, está muito próximo. Est-ce que vous avez compris? Vocês entenderam? Alors, Dieu gardait tout cela un secret. Então Deus guardava tudo isso como um segredo. Même aujourd'hui, Até hoje c'est toujours un secret. é sempre um segredo. Pour que vous puissiez arriver, opusana na makambo ya Nzambe oyo ya solo, Para que você aproxima-se nessas coisas de Deus que é verdadeira, il faut que Dieu puisse faire quelque chose. deve ser Deus entrar no meio para te fazer alguma J'étais coisa. avec mon fils Mendes au bureau là-bas. Eu estive com o meu filho Mendes no escritório. Il m'a parlé de ce qu'il était avec les gens. Ele me falou do que ele estava com as pessoas. Je lui ai dit, mon fils, Eu lhe disse, filho, les gens ne peuvent pas voir cela si Dieu ne les révèle pas. as pessoas não podem ver isso se não for a graça de Deus lhes revelar Il faut isso. que Dieu a révélé. Deus deve lhe revelar. Ah, parce que c'était à propos des papes qui arrivent. Porque isso foi ao respeito do Papa da Roma, da Roma que está a vir. Et l'Angola est béni par la visite des papes. E eu não, porque Angola vai ser abençoado Et pela lui vida do a Papa. voulu expliquer aux gens. E ele queria tentar explicar às pessoas. Eza makambo ya koyebisa bato te. Eu lhe disse, esse não é para falar às Yebisa pessoas. seulement que oh vraiment nous sommes bénis. Você fica só ali, ah, tá bem, vamos ser Se abençoados. vous se séparer, que vous êtes vraiment sceptique, dit que non, bon, vous êtes bénis. Ou se você quer ser um radical, ele diz somente vocês que são abençoados quando ele vai vir. Ah, donc ne discutez pas beaucoup. Mais ça, je Il ne faut discute. que Dieu vienne vous révéler. Deve ser Deus vir e te revelar isso. Et ça ne dépend pas de celui qui veut ni de E celui isso qui... não depende do teu querer, nem das tuas forças. Le pays a mobilisé parfois beaucoup d'argent. O país talvez mobilizou muito dinheiro. S'il le savait, Se ele o soubesse, bakokaki kopesa ata mwana moko awa. poderiam talvez dar um dos filhos de Quelqu'un Deus qui aqui. peut appeler une vraie bénédiction peut quitter Namboka. E essa pessoa que pode chamar uma verdadeira bênção e vai descer Quelqu'un no qui a país. le droit de le faire. Alguém que tem direito de fazer. Il a le droit de faire descendre. Ele tem direito de fazer descer. Exactement comme me fit Élie. É exatamente como foi no Elias. Nous sommes plus que ça. Nós somos mais que isso. Est-ce que vous le croyez? Vós o crede? Ah, Élie était sous le sang des animaux. Mas, portanto, Elias estava embaixo do sangue dos animais. Il devait faire beaucoup de gymnastique pour que le Dieu du ciel puisse l'écouter. Ele deveria fazer muitas coisas para que o Deus do céu lhe Mais ouça. nous, Mas nós, c'est sur base de Dieu lui-même. é na base de Deus ele próprio. Dieu peut nous écouter sans aucune audience. Non. Deus nos ouve sem nenhuma condição Le prophète posta. nous a dit O ceci. profeta nos diz o seguinte: Dit, pour ce qui concerne les enfants de Dieu, de que é do respeito dos filhos de Deus, ah, je me sens bien. me sinto bem. Dieu n'a jamais demandé aux anges de le faire. Deus nunca pediu aos anjos para ir fazer. C'est lui-même qui descend. Ele é próprio Deus quem desce. Est-ce que vous croyez à ça? Vocês creram nisso? Lève-nous, nous allons prier. Levantai e vamos orar. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi j'ai aimé à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé.
Je suis heureux que Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je m'aimais à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'aime, oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, moi j'aime, oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia, oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Nous allons prier. Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir, Seigneur Jésus. Ces mystères cachés pendant les âges. Esse mistério que era escondido em muitas eras, Et que tu as voulu révéler cela à tes enfants que tu as aimés. e que o Pai queira revelar nos seus filhos que tem amado. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur Jésus. Somos muito gratos nisso, Pai. Nous avons compris réellement que ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Nós entendemos que isso não depende de quem quer e de quem corre, Mais c'est toi qui fais grâce à qui que tu veux. mas é o Senhor quem faz graça a quem que Ele quer. Merci Père Céleste. Obrigado, Pai Nous Celestial. croyons que tu l'as fait pour nous, Seigneur. Nós acreditamos que o Senhor o fez para nós, Et nous Senhor, sommes très e reconnaissants. somos muito gratos. Laisse que ton Saint-Nom soit béni, glorifié à jamais. Deixa que teu santo nome seja abençoado e glorificado a jamais. Merci Père Céleste. Obrigado, Pai Nous Celestial. nous remettons encore entre tes mains. Nós nos remetemos nas tuas santas C'est mãos. toi, Jésus, la lumière du monde. É o Senhor que é a luz do mundo Et fais-nous marcher toujours dans cette lumière. e nos Seigneur. faz sempre andar nessa luz. Nous comptons que sur toi encore Nós ce soir, confiamos somente em Ti essa tarde. marche avec nous comme jamais auparavant. Anda conosco como nunca andaste assim Merci conosco. Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Nous Jesus. remettons cette église entre tes mains. Deixamos a igreja nas tuas santas mãos. Aie pitié de nous, Seigneur. Tenha misericórdia de nós, Et Pai, conduis-nous, Père. e nos conduze, Pai. Unis-nous encore, Seigneur Jésus. Nos une mais, Senhor Remplis Jesus. nos cœurs d'amour. Enche nossos corações do amor Et aide-nous, Seigneur, e nos ajude, à Pai, marcher avec toi. a andar contigo. Merci, Père Céleste. Obrigado, Pai Bénis les Celestial. dîmes et les offrandes. Abençoa o dízimo e oferta. Bénis notre chemin de retour. Abençoa nosso caminho de Bénis regresso. chaque frère ou sœur Abençoa cada irmão e qui irmã devrait être avec nous ce soir que deveria estar conosco essa tarde, et qui n'a pas trouvé l'occasion. que não teve essa ocasião. Bénis le Seigneur Jésus. Abençoa o Senhor Bénis Jesus. même nos voisins. Abençoa mesmo nossos vizinhos. Que ta grâce soit sur nous tous. Que a tua graça esteja em nós todos. Guéris les malades au milieu de nous. Cura os doentes no nosso meio. Nous passons à notre frère pasteur Chamboui. E nós pensamos o nosso irmão pastor Xambui. Nous te prions, Seigneur Jésus. Te rogamos, Senhor Jesus. C'est toi qui as dit que tu es la résurrection et la vie. É o Senhor Jesus quem diz que Ele é a ressurreição e a vida. Étends ta main puissante là où il est, Seigneur, Estenda a tua mão e cura-lo, Senhor. et qu'il se rétablisse. Que ele possa se restabelecer. Merci, Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Nous Jesus. croyons que tu l'as fait. Nós cremos que o Senhor o fez. Bénis notre chemin de retour. Abençoa nosso caminho de regresso. Bénis les dîmes, les offrandes. Abençoa dízimo e oferta. Bénis aussi les activités de tes enfants. E abençoa a atividade dos teus filhos. Au nom de Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Zambé apambola biso. Que Deus vos abençoe. Nous avons consommé vraiment de temps.
e consumimos veramente o tempo. tolokota kaka offrande tozonga bandako. Vamos dar oferta e vamos voltar nas nossas casas. Nzambe apambola bino. Que Deus abençoe. Lobi toza na audience. Amanhã temos audiência. Nzambe apambola bino. Prions les uns les autres. Que Deus abençoe. Oremos uns aos outros. Tout sera fait, fini les chagrins, fini l'école, le ciel s'ouvrira, Jésus viendra, un matin doré, Jésus viendra, un matin doré, bataille gagnée, victoire nous crierons.